A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma leitura diária. Hoje eu estarei lendo a partir do capítulo 19 do livro de Números. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, para que não tenha mancha, e sobre que não subiu o jugo. E dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue, como o seu esterco, se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e isopo, e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e porá fora do arraial no lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo a 7ª do dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, não se purificar, contamine do tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, e está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei que, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre o que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar alguma coisa que for morta pela espada, ou outro morto, ou a ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ela porão água viva num vaso. E o homem limpo tomará o isopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre a tenda, e é sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que for morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia espargirá sobre o imundo. E ao 7º dia o purificará, e lavará os seus vestidos, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. E isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará os seus vestidos. E o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo. E a alma que tocar será imunda até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim,
No primeiro mês, o povo ficou em Gades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem d'água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação. À porta da tenda da congregação se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés se levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me credes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas águas são águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e se santificou neles. Moisés solicita a passagem pelo Edom. E depois Moisés, desde Cádiz, mandou os mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz a teu irmão Israel: Sabes que todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram do Egito, e nós do Egito habitamos muitos dias com os egípcios, nos maltrataram a nós e a nossos pais, e nós clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou da terra do Egito. E estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos passar pela tua terra, e não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém o rei Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhes disse: Subiremos pelo caminho igualado. Se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me passar, somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com forte mão. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel. Toda a congregação vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo no monte de Or: Nossos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que eu tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte de Or. E despe a Arão os seus vestidos, e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali.
Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or, perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os seus vestidos, e os vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. E vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. E ouvindo Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregardes este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e os entregou aos cananeus, que foram destruídos totalmente, ele e a sua cidade. E o nome daquele lugar chamou Horma. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que nós morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastiado deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés dizendo: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. E depois partiram de Obote, alojaram-se nos outeiros de Abarim, do deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz nos livros das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra as correntes dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantais dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamote. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. E de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, e do cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion,
rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passamos os seus termos. Porém, Sião não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Sião congregou todo o povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaze e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas as cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Risbom e em todas as suas aldeias, porque Risbom era uma cidade de Sião, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o presente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Risbom e edifique-se e fortifique-se a cidade de Sião. Porque fogo saiu de Risbom e uma chama da cidade de Sião, e consumiu o ar dos moabitas e os seus senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou os seus filhos, que iam fugindo, e as suas filhas como cativa a Sião, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Risbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazé e tomar as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então vieram-se e subiram o caminho de Bazar, e Og, rei de Bazar, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu te tenho dado na tua mão ele e todo o seu povo, a sua terra, e far-lhe-eis como vistes a Sião, o rei dos amorreus, que habitava em Risbom. De tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Tomaram a sua terra em possessão. Amém, meus irmãos. Até a próxima leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor.